Partimos para a análise em estúdio. São nossos convidados Filipe Duarte Santos, geofísico e professor universitário, Rui Laranjeira, coordenador da Proteção Civil do Barreiro, e também José Marques Coelho, capitão do Porto de Cascais. Muito boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Vou começar pelos operacionais para perceber, Sr. Capitão, do ponto de vista prático, exatamente como é que está a situação a esta hora na zona de Cascais. Bom, nesta hora estamos a preparar-nos para a parte mais difícil desta tempestade. Durante o dia de hoje, e já começamos ontem, com medidas preventivas. A construção de barreiras de areia nas infraestruturas que estão junto à praia, com o bloqueio dos acessos mais suscetíveis à afetação pela arrebentação. Há várias praias e zonas do passeio marítimo que estão fechadas à circulação. As pessoas às vezes arriscam um bocadinho, não é? Gostam de tirar fotografias. Exato, sim. Além dos avisos, temos os comunicados lançados, temos muita informação a circular nas redes sociais, na televisão, mas mesmo assim há pessoas que acabam por ultrapassar estas barreiras e colocam-se em risco. Vamos continuar com a prevenção. Os serviços municipais e da Autoridade Marítima estão no terreno a alertar e a identificar situações de risco, evitando que as pessoas se coloquem numa situação que, nestas condições de mar, além do risco que elas próprias correm, há o risco de quem as vai salvar, ou mesmo a impossibilidade de as salvar nestas condições essa é a tão questão, extremas. porque as pessoas nunca estão sozinhas, não é? Exato. Essa é a grande questão. No Barreiro, acredito que esta não seja a situação mais preocupante, de resto não é de todo preocupante em relação à orla costeira, mas há outras questões. Falávamos há pouco dos cuidados e dos avisos, e o Sr. Capitão também falava disso agora, os avisos que têm sido emitidos à população. Considera que são suficientes para alertar toda a gente para aquilo que vai acontecer nas próximas horas? Sim, estes fenómenos naturais que nos afetam a todos, nós temos que aprender a lidar com eles. Eles são uma realidade, irão nos afetar hoje e nos próximos anos. E apesar das forças que respondem, nomeadamente os serviços de proteção civil e os demais agentes, com especial destaque para os bombeiros, que é normalmente quem empenha maior número de meios nestas operações de resposta, aquilo que nós devemos e queremos focar, de facto, é na sensibilização da população. Porque nós temos que aprender a lidar com este perigo, que são estes fenómenos naturais, mas a população tem aqui um papel preponderante na mitigação do risco. Se tivermos uma população informada, que nós tentamos informar tanto quanto possível através dos comunicados à população, destes avisos fazemos periodicamente, através da sensibilização com as medidas de autoproteção e dos comportamentos que devem adotar, se todos conseguirem adotar este tipo de medidas, nós teremos muito menos risco. Isto porquê? Porque normalmente os acidentes mais graves decorrem do comportamento das pessoas. Nós sabemos que as árvores, mesmo aquelas que são mais saudáveis, com fenómenos destes e com estas intensidades de vento, podem cair. Algumas vão cair de certeza, mas se nós não tivermos pessoas a andar perto de zonas arborizadas, não irem para os parques, não estacionarem os seus veículos perto de árvores de grande porte nesta altura, nós vamos, de certeza absoluta, ter menos ocorrências e vamos também exigir menos da parte operacional. Acima de tudo, o que nós gostaríamos era que as pessoas, nesta altura em que exista um maior risco face à situação meteorológica, era que evitassem expor-se ao risco, ou seja, ficarem, se possível, dentro de casa. Há pessoas que, obviamente, têm que sair, mas ainda assim adotar estes comportamentos. Eu só disse uma coisa que eu acho que era importante salientarmos aqui para as pessoas. Qual é o ponto a partir do qual as pessoas já estão em risco? É mensurável isso? Não é facilmente mensurável, porque nós temos vários perigos e o risco advém da diversidade de perigos que nós temos da conjugação de algumas situações e da também, exposição, ou seja, o risco é calculado em função da exposição que as pessoas têm a determinados perigos e da severidade, ou seja, das consequências que pode haver. Não é facilmente mensurável, até porque há aqui fenómenos que não... Nós temos informação meteorológica que nos permite antecipar aquilo que pode acontecer. Também há situações em que acaba por não ser tão gravoso como nós contamos que seja. Por vezes, até quando não esperamos situações tão gravosas, elas são mais gravosas do que poderíamos esperar.
o comportamento das pessoas acaba por ser preponderante. Nesta situação aqui em concreto, em que o pior cenário vai ser o efeito do vento, não tanto como a chuva, que acabou por ser ontem, acabámos por ter níveis de precipitação maior do que aqueles que esperamos, especialmente aqui na península de Setúbal, onde se insere o concelho do Barreiro. Sim, este nível 4 de proteção civil vai de Viana do Castelo até Setúbal. Nós ainda hoje, durante a tarde, tivemos equipas da fiscalização municipal a passar em algumas obras mais significativas, que têm maiores estruturas. Com andaimes e estruturas a sensibilizar mais para adotarem alguns comportamentos para minimizar. Já nos vai explicar exatamente o que é que fizeram a nível local. Senhor Professor, este fenómeno ciclogénese explosiva, isto é de facto um fenómeno muito particular e os efeitos podem ser explosivos se não estivermos todos preparados e anteciparmos aquilo que pode correr mal. Sim, este ano temos tido um número muito significativo de temporais que atravessam o Atlântico. Isso significa que há o jacto polar, que é a fronteira que determina a posição por onde vão os temporais, está a ver? Os temporais seguem o jacto polar e esse jacto polar normalmente está muito mais a norte, à volta do Ártico, mas hoje em dia, porque a temperatura do oceano é mais elevada e porque a atmosfera também tem uma temperatura mais elevada, esse vórtice polar, que é muito frio, parte-se e há uma massa de ar frio que vem para sul, e quer dizer, a separação dessa massa de ar frio é feita pela corrente de jacto, e portanto esta corrente de jacto é muito forte, está numa posição em que varia pouco, e portanto os temporais vêm ao longo dessa corrente de jacto e vêm incidir este ano muito mais que nos outros na Península Ibérica. E portanto é uma situação que vai produzir realmente grandes, enfim, estragos. Permita-me que diga que a Agência Europeia do Ambiente fez um estudo sobre o impacto que estes eventos extremos, eventos meteorológicos e climáticos extremos têm na Europa e chegou à conclusão que, para o caso de Portugal, se nós compararmos o período de 1980 a 1999, a média dos estragos que foram provocados por estes eventos foi de 70 milhões de euros por ano. Quer dizer, há anos em que não há praticamente estragos, são muito poucos, mas depois há anos que há um pico, está a ver? É uma coisa que oscila muito. Mas depois fizeram-se cálculos para de 2000 até 2023 e a média, em vez de 70 milhões, foi 636 milhões. Portanto, aumentou exponencialmente. Aumentou muito, mas repare, isto não é uma característica de Portugal. Claro. Isto é uma característica praticamente de todo o mundo. Quer dizer, estamos a viver isto em todo o mundo. Portanto, temos que nos adaptar a um clima mais agressivo, não é? Porque o sistema climático tem mais energia e, portanto, tem que dissipar essa energia. E uma forma de dissipar é através destes temporais. Não quer dizer que vamos ter todos os anos assim, porque tivemos 6 anos praticamente de seca, sobretudo no sul do país. Portanto, há uma... E o sul da Europa também. Como? E o sul da Europa também? E o sul da Europa também, todo o sul da Europa. Sim. A Sicília, por exemplo, a Grécia, etc. Sim, depois sim. os incêndios Grécia, florestais e tudo isso. sim. Portanto, há uma maior variabilidade interanual que nós não somos capazes de prever. Nós não somos capazes de prever. Portanto, o que temos a fazer é adaptar-nos e é muito importante os avisos precoces, não é? E penso que Portugal tem evoluído muito nesse aspecto. As entidades responsáveis da Proteção Civil e do IPMA têm feito um esforço muito significativo e isso, de facto, diminui o número de vítimas humanas, mas é mais difícil diminuir os estragos. Não é? Materiais que esses eventos extremos provocam. Sr. Professor, é um estudioso destas matérias e já vamos ouvi-lo mais detalhadamente sobre estas questões, mas para já vamos voltar a Torres Vedras. É lá que se mantém a Manuela Barbosa, onde, como dizia o Sr. Professor Filipe Duarte Santos, os estragos foram impossíveis de evitar.
estragos impossíveis de evitar, até porque estes moradores só se aperceberam da subida do nível da água quando acordaram, ou seja, embora tenha acontecido essa subida do nível da água dentro de casa durante a noite, foi apenas quando despertaram que se aperceberam que a água já tinha galgado toda uma zona desta habitação e já tinha provocado alguns estragos e, portanto, a ação destes moradores teve de ser imediata. No início da tarde, quando aqui chegámos e fomos falando com os moradores desta habitação, aquilo que nos diziam era que ainda estavam de pijama porque estiveram, no fundo, logo a agir, logo a trabalhar, logo a tentar salvaguardar estes bens. Falamos de eletrodomésticos, frigoríficos, máquinas de lavar e, portanto, a ação destes moradores teve de ser imediata. Esses eletrodomésticos e esses bens foram tirados da zona mais crítica desta casa, levados para zonas mais seguras, e há também a possibilidade de que sejam até transportados para um piso, para o primeiro piso desta casa, de forma a ficarem completamente salvaguardados. É esse o grande objetivo destes moradores aqui em Torres Vedras, sendo que esta já é uma situação comum nesta casa, não é a primeira vez que fica inundada quando chove mais, quando a maré sobe, e portanto a conjugação desses fatores costuma complicar as coisas aqui nesta habitação. Sabemos que em Torres Vedras foram 6 as habitações que ficaram inundadas no dia de hoje. Esta talvez tenha sido a que ficou em pior estado, porque há uma zona desta casa, uma zona de resto de chão, que acabou por ser muito afetada na sequência destas cheias. Sabemos também que outra das preocupações destes moradores é efetivamente proteger os veículos, os carros. E no fundo aquilo que fizeram foi colocar tijolos debaixo das rodas destes carros para que, caso a água volte a subir, os danos para estes veículos sejam os menores danos possíveis. Minimizar danos e estar de olho aberto durante a madrugada para que consigam agir mal, no fundo, esta tempestade atinja aqui esta zona de Torres Vedras. Manuela Barbosa, em direto de Torres Vedras, onde o mau tempo deixou 6 casas inundadas. Estamos numa dessas habitações a perceber os estragos que advêm desta realidade. Sr. Professor, estava a dizer-nos que, de facto, este é um fenómeno que tem acontecido já várias vezes e ao longo dos últimos tempos temos convivido com esta realidade de forma mais, não tão pontual, mas de forma mais efetiva. Temos mesmo de nos habituar e temos mesmo de agir de maneira diferente, moldar um bocadinho das nossas vidas a esta realidade nova? Sim, temos que nos adaptar. Há vários setores que são mais afetados do que outros. Por exemplo, a agricultura é de longe o setor que é mais afetado. Sim, há vários campos agrícolas completamente inundados aqui. Porque as inundações, enfim, dificultam obviamente as culturas, mas também as secas, não é? Exatamente. E, portanto, os agricultores são pessoas que estão muito em contato com a natureza, não é? E o granizo também, exatamente. Enfim, sentem mais diretamente esta variabilidade e esses extremos, mas também os incêndios florestais, porque não é porque estas mudanças provoquem incêndios florestais, é porque se o incêndio se declara numa situação que seja muito favorável à eclosão de um incêndio, ou digamos, ao desenvolvimento de um incêndio de grandes dimensões, essas condições meteorológicas mais favoráveis para essa ocorrência são mais frequentes, não é? Quer dizer, ou seja, temperaturas muito elevadas, terra muito seca, grande quantidade de biomassa que restou, portanto, aí temos que fazer um esforço também muito grande. Material combustível, não é? Depois temos o aspecto das zonas costeiras, que também é muito importante. A maior parte do problema na nossa costa, temos erosão, e ela resulta de um déficit do transporte de sedimentos, sobretudo do Rio Douro, que agora tem barragens e retém os sedimentos, e também se faziam dragagens para a areia, para a construção civil. Essas dragagens agora não se fazem praticamente, mas as barragens retêm os sedimentos e, portanto, há um déficit, como temos uma costa muito energética, isso é um problema. E, por outro lado, temos que o nível do mar está a subir, não subiu ainda muito, subiu 20 centímetros, mas os seus netos, não é? Os seus bisnetos vão ver mais de 1 metro, não é? Portanto, muito provavelmente. É uma realidade. E, portanto, estamos confrontados com uma realidade. E
E, portanto, enfim, como todos sabemos, não é? Há uma maneira que é atacar o problema pela raiz, mas isso estamos a ver as dificuldades que isso tem, não é? E, em particular... Mas em termos de investimento, desculpe interrompê-lo, em termos de investimento, o investimento é maior do que aquilo que depois vamos ter de capitalizar para recuperar todas destas situações? Não, repare, a adaptação a adaptação é economicamente favorável, porque o custo de adaptar fica menor do que o custo dos estragos diferidos no tempo. Faço-me entender? Quer dizer, esse é que é o problema. Quer dizer, os estragos não são agora. Quer dizer, há estragos que são agora, mas quer dizer, e há estragos que será daqui a um ano, 3 anos, não fazemos ideia. Portanto, temos que pensar a longo prazo e investir para o longo prazo, para nos podermos adaptar, digamos, num prazo de 30 anos, 40 anos, esse tipo de intervalo de tempo. É preciso ter essa realidade, até porque nascemos todos com uma situação diferente. Exato, quer dizer, as coisas estão a mudar e eu penso que aquilo que é racional é nós não negarmos a realidade e, enfim, aceitarmos que nos temos a adaptar e que somos capazes de nos adaptar e gostaria de insistir que hoje em dia existem metodologias digitais, algoritmos... A inteligência artificial também funciona muito a favor destas Mas existem a possibilidade de fazer a previsão da aproximação de um temporal e, mais do que isso, fazer uma estimativa com esse temporal, quais vai ser, por exemplo, o nível das inundações e tudo isso, e quais vão ser os estragos. Está a ver? Tudo isso pode-se fazer online e comunicar, não é? Isso é uma coisa que é um avanço muito grande. Esta comunicação, que de resto no Barreiro também estava a contar-nos, que tem sido feita e tem sido explorada esta possibilidade junto à população. Estava a contar-nos o que é que foi feito ao longo do dia de hoje, exatamente para evitar males maiores, se é que posso usar esta expressão. Nós, hoje, ao longo do dia, além do aviso à população, fizemos também mais 2 publicações nas redes sociais do município, no sentido de sensibilizar as pessoas para aquilo que nos espera. É uma grande fonte de informação também, não é? Sim, é isso que tentamos que seja. As redes sociais toda a gente utiliza, praticamente, para ter uma forma fácil de... Quem não utiliza sabe, conhece alguém que utiliza. De comunicar com as pessoas e de passar a mensagem. E aproveitamos sempre, não só para dizer aquilo que vai acontecer, mas essencialmente para reforçar quais devem ser os comportamentos que as pessoas devem adotar para mitigar o risco e para se salvaguardarem e também para exigir menos depois em termos de resposta operacional. Sr. Capitão, viu aqui a concordar com estas 2 intervenções. Certo. Aqui começo por acrescentar ao que estava a dizer o professor. Outros grandes lesados são também os pescadores, porque, por exemplo, em Cascais vão ser mais de 2 semanas, em Cascais e Ericeira são mais de 2 semanas em que os barcos estão em terra. Por precaução foram retirados da zona onde normalmente estão e não podem voltar ao mar, é bastante tempo. E se somarmos isto ao longo de um ano, é um impacto bastante significativo. Exatamente, na economia destas famílias. Mas, obviamente, claro que tivemos que fazer isto e todos concordamos em comunidade que é o procedimento mais comum e com a ajuda até de outras instituições, as embarcações estão recolhidas em locais seguros. Quando falámos há bocado do risco, isso me permite também acrescentar aqui uma observação. É claro que o risco é cientificamente calculável, mas empiricamente, para quem está junto ao mar, para quem está junto à costa, é fácil perceber as situações em que se pode colocar em risco e evitar. É claro que se estivermos fora da zona normalmente atingida pela rebentação, dando uma margem de segurança, porque nestas condições o mar vai mais além. Surpreende-nos sempre. Exato. Dando uma margem de segurança, há muito menos risco. Se colocarmos as barreiras em frente às estruturas que estão junto à praia, as torres dos Salvadores, que não podem sair porque eles são precisos o ano inteiro, mas temos que as proteger porque elas estão na praia. Uma barreira de areia ajuda a proteger. Há outras que são inevitáveis e não conseguimos fazer nada. Mas muitas delas, com precaução, e todos temos visto a evolução dos últimos anos na prevenção, temos todos trabalhado imenso nisso, sem dúvida, e estamos cada vez mais resilientes a estes fenómenos. Sim, professor, mesmo para terminar. Exatamente, mas penso que é uma coisa que será interessante para todos nós, portugueses, é que Cascais tem um dos mais antigos marégrafos do mundo. O marégrafo é um instrumento que serve para medir o nível do mar, não é? Está sempre a oscilar, é uma boia, essencialmente. Oscila também o nível do mar. E depois vê-se qual é o valor médio. Está a funcionar desde meados do século XIX, e está continuamente a funcionar e, portanto, enfim, é uma coisa muito positiva que o país tem. Filipe Duarte Santos, Rui Laranjeira, José Marcos Coelho, muito obrigada pela presença de todos.